Hoje nós vamos fazer um vídeo um tanto diferente por aqui, porque no episódio anterior eu falei sobre código de cultura, como isso orienta os valores dentro da sua clínica e que não é só coisa que tem que ficar no papel, é algo que realmente guia ali até a forma de tomar decisões. E hoje, junto com você, eu vou te guiar para construir o seu com a sua IA de preferência, mas eu quero que você entenda muito bem o caminho de cada pensamento aqui do que eu vou guiar. Então, no primeiro bloco de perguntas, nós vamos falar sobre propósito e identidade. E a primeira pergunta que eu quero que você faça é por que a sua clínica existe além de gerar receita e qual é a transformação que ela provoca na área da saúde. Então, pense com muita intimidade por que você está prestando esse serviço, por que aquela clínica vai funcionar além de gerar receita, qual é a transformação que você entrega para o seu paciente, além do óbvio dentro da área da saúde, que é cuidar da saúde. Mas o que a sua especialização ou até sua subespecialização entrega de diferente, o que você, como médico, você quer entregar ali para o cenário de saúde daquela cidade. Às vezes é uma cidade muito pequena, então você sabe que tem prestadores de serviços que não têm compromisso, por exemplo. Então você quer ser esse médico diferente, quer exercer esse diferencial, pense aí. Sendo autorreferente, porque eu vou precisar ser autorreferente aqui ao longo desse vídeo, hoje, sobre a empresa que eu tenho, mas que eu estou reestruturando, e por isso que eu estou também conduzindo aqui esse código de cultura junto com você, fazendo uma atualização do meu código de cultura. Então, nesse momento aqui, eu escrevi assim, até de forma bem detalhada mesmo, bem longa, qual era o problema que eu via na minha área, qual é o problema que eu queria resolver. Então, por que que isso tem um benefício, por isso que não é só gerar receita. O que eu vou conseguir entregar de tranquilidade para o meu cliente, que aqui no meu caso, por exemplo, são duas frentes principais. A primeira é entregar unicidade na prestação de serviço na área da saúde, porque o médico não vai precisar contratar contador, advogado, várias pessoas diferentes com pensamentos diferentes. Dentro da minha empresa tem todos esses profissionais que prestam esse serviço e falam uma única língua, então as coisas se resolvem melhor dessa forma. E em relação à aplicação da IA na saúde, eu vejo que todo mundo quer utilizar a inteligência artificial, mas não sabe exatamente como aplicar isso. E eu trago uma perspectiva de inovar, de se diferenciar, mas sem perder a segurança jurídica. Então, o médico que está comigo, ele entende as tendências do mercado, ele entende o que é possível executar, o que é possível fazer e não fazer com a inteligência artificial, e ele se diferencia contando com a segurança de que tudo que ele está aplicando ali tem fundamento jurídico, tem respaldo, se der algum problema, ele vai estar resguardado, porque eu conheço toda esse backstage, tudo que tem por trás ali do que é necessário para implementar a IA, seja em tarefa administrativa, seja em níveis mais complexos de utilização, como, por exemplo, para suporte de decisão. Então, eu trago essa segurança pé no chão. A segunda pergunta desse bloco é: daqui a 10 anos, o que você quer que alguém diga sobre o impacto que a sua empresa deixou? Então, aqui eu coloquei que é uma empresa que reuniu os melhores prestadores de serviço que movimentaram uma empresa da área da saúde para entregar inovação com unicidade e direcionamento. Facilitou o funcionamento de 1.000 estabelecimentos de saúde que se destacaram no mercado. Então, é essa imagem, é essa mensagem que eu quero para daqui 10 anos. E vejam que exatamente é sobre o outro, é sobre o impacto da transformação e não da receita que aquilo gerou para mim ou da transformação financeira que aquilo trouxe para a minha vida, e sim sobre o impacto e o legado que a minha empresa deixou de positivo para quem me contratou. E é assim que você pode pensar em um nível muito profundo de cultura, porque o que a gente está falando aqui não é só sobre exercer a medicina, é sobre, de fato, ter um diferencial de mercado. O nosso bloco 2 é sobre a experiência do cliente. E aqui eu quero que você já vá pensando nas melhores experiências de consumo que você teve. Em qual sentido? Um restaurante, um hotel, uma viagem, alguma situação que te deixou assim se sentindo muito privilegiado, muito especial, assim, muito VIP mesmo. Porque é essa sensação que o seu paciente tem que ter. Por mais que você esteja dentro de uma especialidade oncológico, por exemplo, que são atendimentos difíceis, que não vai ter ali uma empolgação, muita liberdade para você
fazer algumas coisas porque você precisa respeitar muito o momento daquele paciente que está ali vivendo uma enfermidade com um diagnóstico difícil, mas tem uma coisa que todo mundo quer, é a sensação de ser especial, de ser exclusivo, de que você, médico, está ali para aquele paciente com o máximo de exclusividade e atenção possível. Então, aqui, a pergunta que guia esse bloco de experiência do cliente é se você quer que esse paciente se sinta de um jeito específico nos primeiros 5 minutos de contato ou isso não é algo relevante para você. E como é esse sentimento? Eu estou enviesando aqui a pergunta porque eu quero muito que quem está seguindo essa série não seja mais um médico, não seja mais uma clínica sendo aberta. Então é muito importante você entender aqui, você como médico, em algum momento você passou pela neurociência, o tanto que os primeiros segundos importam, visuais para transmitir emoções, a escuta, o olho no olho, e como esse momento inicial da consulta, esses primeiros 5 minutos que fala aqui a pergunta, ele estabelece conexão. Então, para você se conectar com esse paciente, isso vai dizer, se o paciente entra e você está virado para o computador, você só dá uma saudação de bom dia, boa tarde, e volta para o computador, quando esse paciente começa a falar o que levou ele ali naquela consulta, isso gera uma sensação de distanciamento, de esse médico que quer me atender rápido. Então, não faça isso. Não desejo que você queira fazer isso. Respeito perfil de médico, perfil a perfil, identidade a identidade. Porém, aqui é para quem quer se diferenciar. E aqui no meu, eu trouxe uma experiência que eu vivi na Turquia e que eu nunca vou esquecer, porque foi a coisa que eu mais me senti, assim, especial e privilegiada, e foi dentro de uma clínica médica. Inclusive, lá no meu Instagram, ainda hoje tem um destaque falando sobre essa experiência, porque meu noivo foi fazer um transplante capilar e o atendimento, assim, vários pontos, gente, vários pontos de 10 e 10, a nota recebida. Mas nesse dia aqui, que foi o dia já após procedimento, de fazer ali a primeira lavagem do cabelo transplantado, nos buscaram no hotel, nós fomos para lá com esse motorista. Chegamos e ficamos esperando dar o nosso horário dentro do carro e somente no horário marcado, pontualmente, nós subimos para a clínica e quando chegamos lá não tinha absolutamente nenhum outro paciente. A mensagem oculta era: essa clínica está aqui para vocês, é tudo para vocês. Foi a maior sensação de exclusividade que a gente já sentiu, porque ali eu entendi que aquela nossa espera ali no carro para dar o nosso horário era porque tinha outro paciente. E a clínica, ela queria dar aquela sensação de exclusividade. E era uma clínica imensa, gente. Tinha espaço e tinha sala para atender pelo menos 3 pacientes ao mesmo tempo. Mas não foi isso que aconteceu. E fora as outras experiências, do ambiente, do cheiro, da música no tom certo, ali o que eles ofereciam, né? Então, o tipo de café que eu queria, o tipo de doces turcos ali, tudo para eu escolher, né, com uma pessoa específica para servir. Então, assim, experiência do cliente 10/10 e eu trouxe essa percepção que é o que eu quero para o meu cliente. Ah, oferecer tudo isso, buscar na limusine, etc e tal. Não, gente, a gente sabe que isso não é possível, mas a sensação de que eu estou aqui para você. Então, na minha atividade, eu consigo aplicar isso totalmente, porque não faz sentido eu ter ali 2, 3 pessoas me esperando para conversar. Os clientes são agendados por horário e o médico pode fazer isso também. O problema de muitos é que estão presos ainda naquele modelo de consulta por ordem de chegada, mesmo sendo atendimento particular, porque sempre foi assim, aprendeu assim, acha que só pode ser aplicado dessa forma, e o paciente chega lá 2 da tarde, vai ser atendido 4 da tarde, porque tem outras pessoas na frente, e a sensação que ele tem, gente, é de que ele não é importante. Então, se você atende particular, não tem porquê você não trabalhar com horário de agendamento por ordem, não de chegada, mas sim o horário daquele paciente. E claro que tem estratégias para você não ficar com furo na agenda, não é assunto desse vídeo, mas é possível você gerar essa experiência de exclusividade e de eu respeito o seu tempo, eu estou aqui para você e eu estou todo aqui para você. Isso dentro da área da saúde eleva o seu atendimento para o nível, ó, você nem imagina. E a segunda pergunta é o que o seu serviço entrega que vai além do conhecimento técnico.
Então aqui eu quero que você pense, além do cuidado em saúde, além do diagnóstico, além do tratamento, além da prescrição do medicamento correto, o que que você entrega? Você entrega acolhimento, você entrega um tratamento muito próximo, você entrega confiança, você é um perfil de médico que consegue devolver aquela paz, aquela vontade ali de viver do paciente que está enfermo. Então isso precisa estar claro para você, mas principalmente para a sua equipe, para que em nenhum momento dessa jornada, 1 ano, 2, 3 anos de clínica, em nenhum momento, nem que sejam 10 anos de clínica, as pessoas que trabalham com você, mesmo que mudem, elas esqueçam de que não estão ali só para vender consulta, não estão ali só para vender tratamento, elas estão ali para mudar de fato a vida daquelas pessoas, gerando segurança, gerando mais saúde, a depender da área que você atua dentro da medicina. Isso se conecta com muitas outras coisas, inclusive com ecossistemas da área da saúde. Nós vamos falar sobre isso também em um vídeo aqui nessa série. Então, assim, pense no que você pode entregar além do seu conhecimento como médico. Nosso bloco 3 é sobre postura de equipe e dos seus parceiros, que podem ser outros médicos que vão prestar esse serviço dentro da clínica junto com você. Então, a pergunta que é: seus colaboradores e parceiros, eles vivem a mesma cultura que você ou têm culturas diferentes? Parece uma pergunta meio óbvia, já que a gente está falando de código de cultura, e o objetivo é que você tenha uma linguagem única de valores e fundamentos dentro da sua clínica. Mas essa pergunta ela vai te fazer pensar em relação ao quão disposto você está a pensar e interagir e conviver com o diferente. Porque diferente todos nós somos, existirão personalidades diferentes, mas você precisa saber que não é demais, não é exagero você querer trabalhar com pessoas que se alinham com o seu pensamento, com a forma que você enxerga a vida. Eu vou trazer um exemplo bem pessoal, porque para mim é muito importante que os meus parceiros, que os meus colaboradores, eles vivam a mesma cultura que eu. Que, claro, eu posso exigir que seja ali da porta para dentro, eu não tenho controle sobre o que essas pessoas vivem lá fora, mas isso você percebe na convivência, em uma entrevista, no dia a dia, e é muito importante que você tenha essa clareza. O quão disposto você está de viver com pessoas que seguem princípios e valores totalmente diferentes que o seu. Não tem certo nem errado, mas você precisa pensar sobre isso. Eu não aceito pessoas com o discurso de eu não vou tentar fazer isso porque não adianta mesmo. Isso para mim é inadmissível. Então, se você tem uma ideia que pode mudar o mundo, você não vai abafar ela. Você vai trabalhar de forma diferente para mudar o mundo, sim. Ou, ninguém faz isso no meu mercado, mas se é algo bom, por que você não é o primeiro a tentar fazer? É esse tipo de mentalidade que eu busco aqui e eu estou sendo muito autorreferente para te fazer pensar. O seu parceiro de trabalho precisa abraçar os mesmos princípios de que faz a entrega final ao cliente? Aqui também parece uma pergunta óbvia, mas isso também vai do seu perfil. Dentro da sua clínica, os outros médicos que vão trabalhar com você, tá tudo bem eles exercerem todas as suas pessoalidades, sejam elas muito diferentes dos seus princípios? Isso é importante você saber. Porque se você é um médico que segue a medicina de uma forma muito extremamente tradicional, no sentido de baseado em evidências, e não aceita nada que é experimental, o seu colega médico que está aqui do lado, que responde pessoalmente, que tem total liberdade profissional e autonomia, pratica algo totalmente diferente, já está totalmente dentro dos tratamentos experimentais e off-label e de prescrições que às vezes você nem acredita naquele tratamento. Isso precisa se comunicar, porque isso dentro da mesma clínica gera ruído de comunicação, isso gera impacto no atendimento, isso gera impacto no perfil de cliente que vai ser mantido ali. E lembre lá da primeira pergunta, não é só sobre lucro. Aqui no bloco 4 nós temos erros, riscos e inovação. Você, médico, atua no setor altamente regulado. Como você quer que a sua equipe lide com erros? Com medo de errar ou com mentalidade de aprendizado? Para mim, é importante a mentalidade de aprendizado. Pesquisar, questionar, documentar cada processo para aprender com erros, recalcular a rota e não repeti-los. Então, aqui é uma clareza muito importante, porque eu, Gabriela, não admito que você fique repetindo erro por erro. Errou essa semana,
daqui a um mês vai acontecer o mesmo erro, porque você não aprendeu nada com ele, porque você não recebeu nenhuma orientação de como consertar aquilo, porque você não tentou consertar. Então, essa repetição de erros aqui vai acontecer em mais diversas formas, porém, você precisa ter essa mentalidade, as pessoas que precisam trabalhar com você precisam ter esse direcionamento de como resolver, de como não repetir isso. E agora, já caminhando para o final, no nosso bloco 5, a pergunta é sobre ambiente interno. Aqui é o momento de você refletir como você quer o clima da sua clínica, em qual sentido, como as pessoas conversam ali dentro, se comunicam. Então, é muito delicado você, de fato, medir temperamento de pessoas, mas você, com o código de cultura, pode sim solicitar que certas palavras não sejam pronunciadas, certos tons de voz e, principalmente, o perfil daquelas pessoas mais problemáticas, porque você pode e deve não querer essas pessoas com você. E aqui é claro que não existe o funcionário ideal, não existe o parceiro ideal, porém, quando você é guiado por saber a clareza das pessoas que você quer com você, isso flui de forma muito mais rápida. Por isso que a pergunta aqui é como você quer que a sua equipe lide com frustrações, discordâncias e dias difíceis. Você quer um ambiente onde se pode falar que algo está indo mal? E se sim, como? A minha resposta, eu confesso que foi bem grande aqui, mas ela se resume em um ponto. Para cada problema, traga uma solução. Porque se eu não tenho comigo pessoas que se propõem a pensar na solução do problema, eu não vou conseguir resolver os problemas dos meus clientes. Então, se você tem pessoas com você que são aquele perfil, isso vai dar errado, isso não vai dar certo, nunca ninguém fez isso, isso aqui eu não consigo fazer. Esse ambiente interno, ele cria ali sempre algo que vai te levar para baixo, que não vai te levar para um lugar de crescimento dentro da sua clínica. Então, é muito importante que você tenha isso. Isso que você consegue sentir uma entrevista, consegue sentir no dia a dia, com acontecimentos, com conflitos, e você vai guiando. Mas quando esse código de cultura ele já existe desde o início você já consegue definir esse perfil que você deseja trabalhar com você. E isso também te ajuda a trabalhar as suas próprias sombras. Então, é muito importante que você tenha essa clareza para isso aqui tudo vai gerar algo muito orientador no seu código de cultura. E por fim, o nosso bloco 6 de liderança, que é algo que vai conversar muito com a sua personalidade mesmo. Então, aqui a primeira pergunta é: como você quer ser lembrada pelos seus colaboradores e parceiros daqui a 3 anos? Perceba que aqui não é paciente, é colaborador e parceiro. Então, é sobre o ambiente interno, sobre a sua postura de liderança, como as pessoas que trabalham com você e para você quer que elas lembrem de você daqui a 3 anos. Então, isso é algo que só você pode responder. E a última pergunta é: o que é absolutamente inegociável para você em termos de comportamento, independente do resultado que a pessoa entregue? E aqui você pode trazer uma perspectiva do que você quer, mas principalmente do que você não quer. Então, olha o final dessa pergunta. Independentemente do resultado que você entregue, que essa pessoa entregue. Então, pode ser uma secretária muito boa em vendas. Se é uma pessoa que faz fofoca, se é uma pessoa que trata mal os outros colaboradores, se é uma pessoa que fala mal de você, até que ponto é interessante manter essa pessoa? Só porque ela dá lucro, entre aspas? Então, isso é muito importante. Eu coloquei aqui para mim, por exemplo, negativismo, preguiça, comodismo, hábitos destrutivos. Isso aqui não aceito com as pessoas que caminham junto comigo. Então, chegamos ao fim dessa construção do seu código de cultura. Você tem 2 caminhos a partir de agora. Você pode pegar todas essas respostas e colocar na sua IA de preferência, ChatGPT, Gemini, Cloud, o que for, e pedir que ele gere, baseado nessas perguntas e respostas, o código de cultura da sua clínica, ou você pode solicitar o modelo validado que eu utilizo com os meus clientes no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Te espero no próximo episódio.